Nesta aula, nós iremos estudar as colisões bidimensionais através de problemas. Tá? Através dos problemas, eu vou dando para vocês como é que vocês devem agir, tá? Para o desenvolvimento do problema. Bom, nós vimos até agora, né, nós vimos na aula anterior, colisões numa dimensão só, que é esse tipo aí, tá? Você vai lembrar isso da aula anterior. Nós temos aí, por exemplo, um eixo horizontal onde está havendo as colisões. Então, até agora nós estudamos as colisões assim. Mas existem casos onde você pode ter um desvio do corpo. Tá? Então, como exemplo, quando eu estou jogando sinuca, vamos supor que eu queira colocar essa bolinha aqui, né, na caçapa. Tá? Se eu jogar numa dimensão só, né, vou dar uma tacada em cheio nela, provavelmente ela não vai no buraco, porque pela direção aqui, ó, ela vai bater nessa quina. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar pegar ela aqui de quina, tá? Na quina direita aqui, de maneira que a bola vermelha então vai deslocar para a esquerda aqui. Tá? A bola que eu estou querendo acertar, né? Então, olha, eu tento, né, jogar de quina, né? Esse gráfico aqui até ele me ajuda, porque ele vai me mostrar qual a direção que ela vai pegar depois. Tá? Então, olha lá. Eu vou pegar nessa quina aqui, na quina direita da bola vermelha, para que ela pegue a direção da caçapa. Tá? Então, na prática, é assim que a coisa funciona. Tá? Eu não posso jogar com muita força, então... E ela caiu. Tá? Então é assim por diante. Então vamos supor que eu queira acertar essa bola aqui, ó, nessa caçapa aqui. Então eu vou ter que pegar ela bem na quininha do lado direito aqui, para que ela pegue a direção daquela caçapa lá, ó. Errei. Tá? Mas a ideia é exatamente essa. Eu vou tentar aquela caçapa agora, ó. Tá? Se eu jogar em cheio aqui, ela vai bater aqui. Tá? Então eu tenho que tentar jogar ela pegando a direita da bola vermelha ali, para que a bola vermelha vá em direção à caçapa. Essa eu acertei. Então, como vocês viram na sinuca, após uma tacada, dependendo da posição da caçapa, né, onde você quer que a outra bola vá, você tem que pegar a bola numa quina, tá? Ou lá mais para o lado direito dela, se você quiser que ela vá para a esquerda, ou mais para o lado esquerdo da bola, se você quiser que ela vá para a direita. Então o estudo agora é esse. Como é bidimensional, você viu lá naquele gráfico que é como se tivesse um eixo cartesiano ali, mostrando para onde está indo, aonde você está pegando. Ok? Então, aqui nesse caso, você terá uma bomba. Tá? Essa bomba, ela vem, por exemplo, ali no eixo X. Ó. Ela vem no eixo X, na direção horizontal, e essa bomba ela vai explodir em 3 pedaços. Tá? Em 3 pedaços de igual massa. Sendo que o pedaço A segue a 45 graus lá para cima ou para a esquerda, tá? Que você poderia estar olhando de cima, né? Para a esquerda, o B 45 graus para a direita, tá vendo? E o C, o que vai acontecer com o C? Dá para a gente calcular aqui então a velocidade do C e o que vai acontecer com o C. Tá? Então vamos ao problema. Olha, este enunciado refere-se às questões 8 e 9, tá? Porque isso foi retirado de uma prova. Uma bomba logo antes de explodir em 3 pedaços, A, B e C, de igual massa, tem velocidade de 200 metros por segundo. Quer dizer, essa bomba aqui, ela tinha inicialmente uma velocidade de 200 metros por segundo. Logo após a explosão, os fragmentos A e B têm velocidades 200 raiz de 2, quer dizer, a velocidade de cada um desses fragmentos aqui, ó, do A e do B, sendo que VA e VB fazem um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então a pergunta é, eu quero a velocidade VC do fragmento C, tá? Após a explosão. Então eu quero a velocidade deste fragmento aqui. Então, gente, pela conservação, então, nós temos que lembrar que a conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento em si é uma grandeza vetorial. Então nós teremos que trabalhar com
vetores. Aqui na bidimensional mais do que nunca. Tá? Então, olha, a primeira coisa que a gente faz é traçar um diagrama cartesiano. Como ele vinha na horizontal aqui, meu eixo X então vai estar na horizontal. Você traça um diagrama cartesiano ali para você ter uma representação melhor do esquema, como é que vai funcionar. Tá? E você sabe que, como é uma grandeza vetorial, que a quantidade de movimento inicial no eixo X vai ter que ser a mesma quantidade de movimento final no eixo X. Isso lá na conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, inicialmente, nós temos isso. Quantidade de movimento inicial no eixo X é igual a quantidade de movimento final no eixo X. A mesma coisa vai acontecer com o eixo Y. A quantidade de movimento inicial no eixo Y terá que ser igual à quantidade de movimento final no eixo Y. Pegando os dados agora, né, nós tínhamos lá no problema que a velocidade inicial da bala é de 200 metros por segundo. Tá? E que essa bala se divide em 3 fragmentos de igual massa. Quer dizer, partindo do princípio que a massa dessa bala é m, cada fragmento vai ter uma massa de m sobre 3. E é dada a velocidade tanto do pedaço A como do pedaço B. Notem que a velocidade aí elas são iguais a 200 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Tá? Então, para trabalhar agora, eu quero saber qual é a velocidade do C. Eu vou ter que trabalhar essa conservação da quantidade de movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Então vamos trabalhar primeiramente aqui no eixo Y. Tá? Isso é opcional, você poderia ir para o eixo X primeiro. Eu vou trabalhar inicialmente no eixo Y. Vamos projetar no eixo Y as quantidades de movimento de A e de B. Então eu já projetei aqui, ó, a quantidade de movimento do A projetado no eixo Y vai me dar aqui um QAY. E a quantidade do movimento de B também, né, tem a mesma direção e sentido da velocidade do B aqui, ó. Se eu projetar a quantidade de movimento aqui no B, ele vai me dar aqui um vetor para baixo, no eixo Y negativo ali, ó. Tá? De maneira que eu sei, né, ou eu estou querendo, qual é a quantidade de movimento do C. Como eu estou estudando o eixo Y, então primeiro eu vou procurar a quantidade de movimento do C no eixo Y. Qual vai ser a quantidade de movimento do C no eixo Y? Tá? Então, para fazer isso, pela conservação da quantidade de movimento, inicialmente você observa que eu não tinha quantidade de movimento no eixo Y. Então, essa quantidade de movimento inicial no eixo Y aqui vai ser 0. Agora, no fim, eu tenho, né? Porque tanto o A quanto o B, notem que eles adquirem movimentos projetados aqui no eixo Y, na direção do eixo Y. Tá? Então eu terei aqui, olha, inicialmente a quantidade de movimento era 0 no eixo Y. Mas no fim, eu vou ter uma quantidade de movimento do AY positivo, tá? Estou considerando aqui positivo para cima aqui, ó, ou para a esquerda, né? Menos, como a quantidade de movimento de BY aqui, ó, tá para o Y negativo aqui, olha, então você bota aqui, ó, menos a quantidade de movimento de BY, mais a quantidade de movimento do CY, tá? Porque se houver a quantidade de movimento de CY aqui, eu vou descobrir o valor aqui em Y. Tá bom? Vamos desenvolver isso. Qual é a quantidade de movimento de AY? Olha, é a quantidade do movimento de A vezes o seno desse ângulo aqui. Porque aí vai me dar o cateto oposto aqui, que será o QAY. E qual será a quantidade de movimento de QBY? É a quantidade de movimento de B vezes o seno de 45. E aí vai me dar o QBY aqui. Então vamos substituir isso aqui, olha. 0 é igual a QAY, vai ser a quantidade de movimento do A vezes o seno de 45, menos o QBY, que é a quantidade de movimento do corpo B, vezes o seno de 45. E vamos ver, existe quantidade de movimento no CY? Tá? Bom,
Ao desenvolver isso aqui, o que nós teremos? Zero é igual a quantidade de movimento de A. Não é a massa de A vezes a velocidade de A? A massa de A era m sobre 3, né? Cada massa dessa aqui virou m sobre 3. Então a massa de A, m sobre 3. A velocidade do fragmento A, 200 raiz de 2, vezes o seno de 45. Menos quantidade de movimento de B, que é a massa de B vezes a velocidade. A massa de B também era massa sobre 3. A velocidade de B, 200 raiz de 2, vezes o seno de 45. Será que haverá movimento do C no eixo Y? Bom, fazendo as contas aí, né, gente? Na verdade, o que nós teremos aqui? Olha, esses dois termos aqui eles são iguais. Tá? Então o que acontece? Subtraindo aqui, isso aqui vai dar zero. Olha, zero. Então a quantidade de movimento do CY vai ser igual a zero. Ou seja, após essa bomba explodir, o CY não terá movimento no eixo Y. Bom, ele poderá parar ou continuar no eixo X aqui com uma certa quantidade de movimento. Como é que eu vou saber isso? Trabalhando agora o eixo X. A quantidade de movimento inicial no eixo X não é igual à quantidade de movimento final no eixo X? Agora eu quero saber se haverá quantidade de movimento aqui no eixo X, desse corpo C. Tá? Desenvolvendo isso aqui, o que eu tenho então? A quantidade de movimento inicial no eixo X era a massa total vezes essa velocidade inicial aqui de 200. Tá? Que é igual. Qual vai ser a quantidade de movimento final no eixo X? Observe que tanto A quanto B terão quantidade de movimento no eixo X. O negócio é ver se o C terá quantidade de movimento no eixo X. Então, desenvolvendo aqui, nós teremos, olha, quantidade de movimento inicial era a massa da bomba vezes a velocidade inicial dela, que será igual a quantidade de movimento do A projetado no eixo X, mais a quantidade de movimento do B projetado no eixo X, mais a quantidade de movimento do C projetado no eixo X ali. Tá? Bom, projetando lá no gráfico, né, porque na verdade QAX e QBX, quem vai ser? O QA projetado no eixo X e o QB projetado no eixo X vai me dar aqueles dois vetores ali, ó, QAX e QBX. Tá? E a pergunta é, existe quantidade de movimento do C no eixo X? Tá? Então vamos lá, olha, que eu sei que no eixo Y não existe. Vou procurar no eixo X. E se eu descobrir a quantidade de movimento no eixo X, quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Aí eu calculo a velocidade. Tá? Então vamos desenvolver isso aí, olha. Massa vezes velocidade inicial, aqui no início, será igual a, projetando o QA no eixo X, né, que seria o QAX, é a quantidade do movimento do A vezes o cosseno desse ângulo. Vai me dar o cateto adjacente. Já a quantidade de movimento de BX é a quantidade de movimento do B vezes o cosseno desse ângulo, cosseno de 45. Mais a quantidade de movimento do C, que eu quero ver se existe aqui, no eixo X. Tá? Então, olha, desenvolvendo isso, eu terei massa vezes a velocidade inicial, no início do problema, igual a quantidade de movimento do corpo A. Tá? Vai ser m sobre 3 vezes a velocidade do A, vezes o cosseno de 45. A quantidade de movimento do corpo B é a massa do corpo B vezes a velocidade dele, vezes o cosseno de 45. Tá? Mais a quantidade de movimento do corpo C, que será massa sobre 3 vezes VC. Olha, eu estou jogando assim direto porque se houver quantidade de movimento do C, não vai ser no eixo Y, vai ser no eixo X. Tá? Então não vou precisar nem de colocar cosseno do ângulo aqui, porque eu já sei que ele não vai ter movimento no eixo Y aqui. Ok? Então eu coloco ó, m sobre 3 vezes VC. Porque na verdade, se eu tivesse a velocidade de VC, eu poderia colocar cosseno do ângulo alfa aqui para ver se o VC ia sair em alguma direção diferente aqui.
tá? Mas como eu já vi que não existe movimento no eixo Y, então eu já vou colocar, já sei que se houver movimento, o VC vai estar no eixo X, porque ele pode estar parado também, né? Bom, então, dando sequência no problema, o que eu terei aqui? Olha, MV0 é igual. Eu só substituir aqui o cosseno de 45, tá vendo? Eu vou repetindo tudo. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 3. Tá? Então eu repeti a expressão aqui. Tá? Notem que e todos eles têm a massa também, tá vendo? Então eu posso simplificar a massa. Simplificando aí, o que me sobra? Olha, V0, que vale 200. Aqui, olha, 200 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Raiz de 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eu tinha 200 dividido por 3, então vai ficar 200 dividido por 3. Mas, aqui é a mesma conta, tá? Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 4, vai dar 2, por 2 vai dar 1, vai ficar 200 sobre 3. Mas, a velocidade do corpo tá dividido por 3. Então, você pode tirar o mínimo. O mínimo dá 3. 3 por 1 dá 3, vezes 200, 600. 3 por 3 dá 1, vezes 200, 200. 3 por 3 dá 1, vezes 200, 200. 3 por 3 dá 1, vezes VC, VC. Tá? Simplifica aqui, né? Você pode eliminar o 3. VC será igual a 600 menos 400, dando o resultado de 200 metros por segundo. Você descobriu a velocidade do corpo C. Tá? Na continuação, tá? Porque agora eu vou ter aqui, lembra aqui que eram as questões 8 e 9. Na questão 9 eu pergunto o seguinte: a velocidade VC forma na direção de V0 um ângulo de, olha, lembra que V0 era a direção horizontal aqui. Como VC não vai estar no eixo Y, a quantidade de movimento de C no eixo Y é zero, então a quantidade de movimento dele no eixo X, né, como ele tem uma velocidade aqui, vai ser toda no eixo X aqui. Tá? Então o ângulo entre o início do problema e o final do problema, desse terceiro corpo aqui, o ângulo é 0 grau. Ele vai continuar na mesma direção e sentido do movimento. Tá? Então a resposta aqui é 0 grau. Ok? Vamos para o segundo problema. A figura mostra um corpo de massa m se deslocando no plano do papel com uma velocidade de 3 metros por segundo. Olha, esse corpo está se deslocando com uma velocidade de 3 metros por segundo. Vamos pegar esse dado aí. Se em um determinado instante o corpo se parte em 3 pedaços iguais, o pedaço 1 sairá com uma velocidade igual a... Olha, ele explodiu. Note que está bem claro aqui que o pedaço 2 e o pedaço 3 seguiram no eixo Y. O 2 para cima e o 3 para baixo aqui, ó. Tá? E o corpo 1 segue na direção X, então ele é parecido com o anterior. Só que aqui ele já está mostrando o que está acontecendo. Tá? Então o que eu sei aqui? Olha, que a quantidade, tá? Você vai estudar separadamente, eixo X e eixo Y. Eu sei que a quantidade de movimento inicial no eixo X tem que ser igual à quantidade de movimento final no eixo X. Tá? Conservação da quantidade de movimento. Eu estou trabalhando só no eixo X. Então vamos continuar no eixo X. Se for preciso, depois a gente trabalha no eixo Y. Tá? Então eu vou ter aí, olha, inicialmente a quantidade de movimento no eixo X era só desse corpo de massa m com a velocidade v0. Agora, no final não, né? Depois da explosão você vai ter mais coisa ali, olha. Então eu tenho aqui, ó, inicialmente a massa do corpo vezes a velocidade inicial. Agora, e após a explosão aqui, né? Observe que após a explosão, a quantidade de movimento do eixo Y aqui, olha, será anulada. Tá?
Como as massas são iguais aqui, olha, antes eu não tinha quantidade de movimento no eixo Y. Então no final também não vou ter. Então essa quantidade de movimento aqui vai anular com essa. Tá? Vai me sobrar apenas a quantidade de movimento no eixo X para o corpo 1. Somente ele continua no eixo X. Então para o corpo 1 eu tenho a massa dele, que é m sobre 3, vezes a velocidade dele, que eu vou estar procurando. Tá? Bom, note, como eu tenho massa aqui nos dois termos aqui, você pode simplificar. Tá? E como fica? Que V'1, passei o 3 para cá multiplicando, será igual a 3 vezes V0. E V0 não vale 3, então é só substituir. Você acabou de achar a velocidade do corpo 1. Tá? Notem que eu nem precisei agora de trabalhar com o eixo Y. Já saiu a resposta direto. Essa é a resposta. 9 metros por segundo. O corpo da figura tem massa m e velocidade v0. Olha, esse corpo aqui. Tá? Ele tem massa m e velocidade v0. Após um certo tempo, ele explode em 3 partes, como mostrado na figura. Determine as velocidades v1 e v2 em função de v0, após a explosão. Tá? Bom, um pouco parecido com o anterior aqui também. Tá? Você note que vai ter duas massas no eixo Y e uma massa seguirá no eixo X. Porém, agora observe que as massas não são iguais. Elas são diferentes. Tá? Então você vai ter que ter cuidado com isso. De qualquer maneira, a maneira de se resolver o problema é a mesma. A quantidade de movimento inicial no eixo X é igual à quantidade de movimento final no eixo X. Tá? Então, substituindo, inicialmente no eixo X, o que nós temos? mv0. Tá? E quantidade de movimento final no eixo X? Olha, essa massa que veio para cá, né, eu poderia chamar de massa 3 e massa 2 aqui, elas não terão quantidade de movimento no eixo X, somente a massa 1. Tá? Então você vai ter aqui ó, massa 1 vezes velocidade 1, que é a quantidade de movimento final no eixo X. Tá? Agora, quem é M1? Qual é o valor dessa massa 1? Tá? Para calcular isso, você vai ter que pegar. Você não tinha uma massa M inicialmente? Olha, M sobre 2 foi para 2 e M sobre 3 foi para 3. Quanto que sobra para 1? Aí é só você fazer o cálculo. Olha, a massa 1 será a massa M que você tinha menos M sobre 2 menos M sobre 3. Tá? Desenvolvendo isso aí, você vai tirar o mínimo ali, né? Tira o mínimo de 3 e 2 vai dar 6. 6 por 1, 6 vezes M, 6M. Menos 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes M, 3M. Menos 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes M, 2M. Tá? Então 6M menos 5M vai dar M. Então M1 vale M sobre 6. Tá? Então isso eu vou substituir aqui. Tá? Substituindo eu terei MV0 é igual a M1, que é M sobre 6, vezes V1. Olha, eu posso simplificar o M aqui, né? Tá? O que vai sobrar? Que V1 é igual a 6V0. Tá vendo? Se eu tivesse dado a velocidade inicial aqui, seria só substituir. Tá bom? Só que eu peço também agora a velocidade de V2. V2 não está no eixo Y, então eu vou ter que trabalhar no eixo Y agora. Eu sei que a quantidade de movimento inicial no eixo Y é igual à quantidade de movimento final no eixo Y. Tá? Representando ali, né? Aqui, tá? Você vai ter aqui, ó, uma quantidade de movimento, né? Eu vou chamar isso aqui de 3 e esse aqui de 2, tá? Você vai ter uma quantidade de movimento 2 para baixo, no eixo Y aqui, a quantidade de movimento de 3 no eixo Y para lá. Tá? A quantidade de movimento 1 no eixo Y aqui vai ser igual a 0. Olha, eu vou colocar aqui, olha, o módulo da quantidade de movimento de 1 no eixo Y, isso será igual a 0. Então vamos continuar aqui, ó. Eu terei a quantidade de movimento inicial no eixo Y é 0.
E no fim, eu vou ter a quantidade de movimento de 2 e 3 no eixo Y. Tá? Sendo que a quantidade de movimento de 3 eu estou pegando aqui para o Y positivo, e a quantidade de movimento de 2 para o Y negativo. Por isso, o sinal menos aqui. Ó. Você vai ter a quantidade de movimento de 3Y menos a quantidade de movimento de 2Y. Bom, desenvolvendo isso, quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Tá? Então eu vou ter assim, ó, massa de 3 vezes a velocidade 3 menos Q2Y, massa de 2 vezes velocidade 2. Passando M2V2 aqui para o primeiro membro aqui, olha, eu vou ter isso aí. Tá? Agora, quem é M2? M2 não é M sobre 2? E M3? M3 não é M sobre 3? Vamos substituir. Olha, M2, M sobre 2 vezes V2. M3, M sobre 3 vezes 3V0, que é a velocidade do 3. Observe que eu posso simplificar o 3 aqui, ele está no numerador e está no denominador, e as massas como estão nos numeradores ali, eu posso simplificar tudo, massa com massa, 3 por 3. Tá? Quanto que vai valer V2 então? Eu vou passar esse 2 que está dividindo V2 aqui, eu passo para cá multiplicando. Então eu vou ter que V2 é igual a 2 vezes V0. Ou seja, se eu tivesse dado a velocidade inicial desse corpo, antes da explosão, você teria a velocidade do 1 e do 2 após a explosão. Ok? Bom, gente, na colisão bidimensional é isso. Tá? Você tem que lembrar que você, na maioria das vezes, tem que trabalhar tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? E aí você vai ver se existe algum ângulo final aí, tá? Observe que eu resolvi os 3 problemas, foram como se houvessem uma explosão. Tá? Mas no caso da sinuca é a mesma coisa. Tá? Você vai dar uma tacada numa bola, então essa bola inicialmente vai ter uma massa e uma velocidade inicial. Você colocando o eixo X na direção e sentido dessa bola, vai ficar mais fácil de calcular. Porque aí você traça um eixo Y, após a colisão, essa bola vai adquirir uma certa direção, uma outra direção aí, e a outra bola, onde que ela bateu, vai adquirir uma outra direção. Tá? E aí dá para você projetar, trabalhar com os ângulos, ou até descobrir um ângulo, se eu já te der a velocidade final de cada bola. Tá? Então você tem que pensar aí o tempo todo em vetores, tá? E projetar vetorialmente aí. Ok? Olha, paro por aqui e deixo alguns exercícios na lista aí para vocês.